Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula passada, nós retratamos sobre a questão da gravidez, da gestação e também sobre a assistência do pré-natal. Hoje, nós retrataremos sobre a questão da assistência de enfermagem em situações obstétricas de risco. Vale ressaltar que as situações abordadas aqui não são as únicas existentes. Existem outras situações, outras intercorrências obstétricas que eu gostaria até que vocês, se possível, procurassem na internet o caderno de número 32 do Ministério da Saúde, que trata sobre o pré-natal de baixo risco, e lá aborda também várias outras situações obstétricas de risco que existem. Então, hoje nós vamos dar a pincelada sobre a questão do abortamento, sobre a DEG, sobre também mole datiforme, mas se atentem que não são somente essas situações obstétricas existentes quando a mulher está gestante, tá? Os riscos de intercorrências que podem existir durante a gestação existem muito mais do que essas que nós abordaremos hoje, tá? Então, para dar início de conversa, nós falaremos então sobre abortamento, sobre a placenta prévia, sobre prenhese ectópica, também conhecida como gravidez ectópica, mole datiforme, doenças hipertensivas específicas da gestação, que é conhecida também como DEG, e sofrimento fetal agudo, tá, pessoal? Então, vamos iniciar por abortamento. O abortamento conceitua-se como morte ovular ocorrida antes da 22ª semana de gestação, e o processo de eliminação deste produto da concepção é chamado de quê? De aborto. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana de gestação, e abortamento tardio, pessoal, é considerado entre a 13ª até a 22ª semana de gestação. Algumas condições favorecem o aborto. Quais são? Fatores ovulares, que no caso são os óvulos espermatozoides defeituosos, óvulos ou espermatozoides defeituosos, diminuição do hormônio progesterona, que é o hormônio responsável para o desenvolvimento da criança durante a gestação, infecções como sífilis, rubéola e toxoplasmose. Por isso que é importante durante todo o pré-natal fazer o pedido desses exames para saber se a mulher ela acabou sendo contaminada por esses vírus. Traumas de diferentes causas, mioma uterino, útero infantil e intoxicações e outros, tá? Então, aqui são algumas condições que favorecem para que a mulher, né, que a gestante, seja acometida de aborto. Independente do tipo de aborto, cada profissional tem um papel importante na orientação, no diálogo e também no auxílio a essa mulher que está sofrendo, né, pessoal, diante de suas necessidades. Assim, não deve fazer qualquer tipo de julgamento e a assistência deve ser prestada de forma humanizada e com qualidade, caracterizando a essência do trabalho da enfermagem, que é o cuidar e o acolher também, independente dos critérios pessoais e julgamentos acerca do caso clínico. Então, é importante enfatizar, pessoal, essa questão do abortamento, porque infelizmente algumas mulheres podem aparecer para a gente com essa situação de abortamento espontâneo ou não. Talvez ela mesma provocou e tal. E não cabe a nós, como profissional, fazer julgamento nenhum. Nós temos que atendê-la, independente do que foi que aconteceu, para que ela se sinta o quê? Acolhida, ok? Placenta prévia é uma intercorrência obstétrica também de risco caracterizada pela implantação da placenta na parte inferior do útero.
Com o desenvolvimento da gravidez, a placenta evolui para o orifício do canal de parto. Então, nós temos aí dois tipos, né, de situação da placenta prévia. Nós temos a que é considerada como parcial ou marginal, que é quando a placenta ela cobre parte do orifício, e quando a placenta prévia é total ou oclusiva, acomete o quê? Cobre totalmente o orifício. Então, tem a figurinha aí mostrando o que seria considerado uma placenta normal, a placenta prévia parcial, que está aqui, né, na figura do meio, que está cobrindo parte, né, ou então parcialmente o orifício lá. E, por fim, nós temos aí a última figura que está do lado direito, que mostra a placenta prévia total, ou seja, oclusiva, que ela está assim, cobrindo totalmente o orifício, tá? A passagem do útero, ok? Então, assim, são situações que vão provocar risco tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Quanto para o feto. Vai acometer hemorragia, a qual apresenta sangramento que pode ser de cor vermelho vivo e muitas vezes, né, apresenta desse jeito mesmo de cor vermelho vivo. Muitas vezes também vai se mostrar indolor constante, sem nenhuma causa aparente, ou seja, a mulher estava lá o tempo todo em repouso. Não que gestação mereça ficar o tempo todo em repouso, isso vai variar de caso para caso, tá, pessoal? Mas pode ser que, por exemplo, a mulher ela não fez nenhum tipo de esforço físico assim intenso e do nada começou a aparecer esse sangramento, né? Esse ainda de cor vermelho vivo. E geralmente esses sinais e sintomas eles vêm a ser acometidos, eles tendem a aparecer a partir da 22ª semana de gestação. Então, quando a mulher apresenta todos esses sinais e sintomas e também nesse período da gestação, a gente tem que ligar o nosso pisca-alerta para a possibilidade de placenta prévia, ok? Prenhez ectópica, também conhecida como gravidez ectópica, consiste numa intercorrência obstétrica de risco caracterizada pela implantação do ovo fecundado fora do útero, como por exemplo onde? Nas trompas uterinas, nos ovários e também em outros lugares, tá? Menos aonde, que o local normal onde esse óvulo fecundado vai ter que ficar implantado é aonde? É dentro do útero. Então, é por isso que é considerado gravidez o quê? Ectópica. Ectópica é fora do local correto, entendeu? Sinais e sintomas mais clássicos: dores fortes no baixo ventre e também pode acometer o quê? Pode aparecer um sangramento em grande quantidade. O que acontece, pessoal? Quando a mulher, infelizmente, é acometida de gravidez ectópica, a gestação ela não vai para frente, tá? Ela não vinga. E aí, o que tem que acontecer? Tem que passar por cirurgia. Para o quê? Para fazer a retirada. Muitas vezes, acontece da gravidez ser tubária, ou seja, na trompa. E quando isso acontece, se faz a cirurgia para retirada da trompa, onde estava alojado esse óvulo fecundado, esse ovo fecundado. Então, vai causar uma dor intensa na mulher. Muitas vezes também a mulher tá ainda apresentando o beta-HCG, né, que aliás vai apresentar o hormônio, né, o hormônio HCG. Beta-HCG é o nome do exame, viu, gente? Desculpa. Na verdade, a quantidade de HCG ainda vai estar assim, com um nível elevado e muitas vezes não vai conseguir ser observada onde? Pelo ultrassom. Já aconteceu isso, tá? De o HCG estar aumentado, porém, quando foi fazer o ultrassom não encontrou. O ultrassom obstétrico. E aí, o que geralmente a gente orienta? Fazer o transvaginal para saber se a gravidez está no local, né? Se o óvulo fecundado
ele está onde? Se ele está no local correto, que seria dentro do útero. Quando não se encontra, muitas vezes pode estar na trompa, aí a mulher vai ter que passar pelo processo cirúrgico e, além de fazer a retirada, porque não vai dar continuidade nessa gestação, vai ter que também fazer a retirada muitas vezes, por exemplo, né, se foi na trompa, vai ter que tirar a trompa uterina, tá? Mola hidatiforme, também conhecida como doença trofoblástica gestacional. É a forma mais comum de um tumor trofoblástico benigno que se desenvolve no útero como resultado de uma gestação não viável. Nos países desenvolvidos, pessoal, ocorrem cerca de 1 em cada 2.000 gravidez. A incidência é muito mais elevada em alguns países em vias de desenvolvimento. Em cerca de 3% das gravidezes afetadas, o tumor transforma-se em carcinoma, ou seja, num tumor. Esse tumor, ele muitas vezes se transforma, né, por ser carcinoma, ele vai, desculpa gente, é coriocarcinoma o nome dele, coriocarcinoma, que não deixa de ser maligno também, e que esse tumor, ele vai acabar invadindo as paredes do útero, e se ele não for tratado, ele pode sofrer metástase, ou seja, vai passar para outros locais próximos, para outros órgãos, e aí vai acometer ainda mais risco de morte para essa mulher. Então, ocorre geralmente perdas sanguíneas vaginais e enjoos matinais também, né? Uma das características também da mola hidatiforme. Pode ou não haver a presença de um embrião ou tecido placentário. Se houver um embrião, infelizmente, como eu falei anteriormente, ele não vai vingar, ele não vai sobreviver. A gestação pode parecer normal no início, mas quando os sintomas se desenvolvem, incluem sangramento vaginal, falado anteriormente, que pode ser de uma cor marrom escuro ou vermelho vivo, durante o primeiro trimestre, além de náuseas e também vômitos. Falei anteriormente dessa questão, né, do tumor maligno também, que se não tratado, ele infelizmente sofre o processo de metástase, e aí o que acontece? Vai afetar outros órgãos também com tumores. Então, é preciso remover esse tumor para evitar complicações graves. Aqui é uma figura que mostra, assim, o bebezinho, ele estava até formado, né? Porém, apareceu lá o tumor. Vocês estão vendo ali do lado, né? Aqui foi de forma parcial ou incompleta que a gente fala. E na figura de baixo mostra que foi completamente o quê? Formado um tumor. Então, assim, não teve nem a possibilidade da formação desse embrião e que ia desenvolver para um feto, infelizmente. Outra intercorrência, pessoal, conhecida também, é chamada de doença hipertensiva específica da gestação, que é conhecida como o quê? Como a DEG. A hipertensão na gravidez é uma complicação comum e potencialmente perigosa para a gestante, o feto e o próprio recém-nascido, sendo uma das causas de maior incidência de morte materna, fetal e neonatal, de baixo peso e prematuridade. Pode apresentar-se de forma leve, moderada ou grave. Existem vários fatores de risco associados com o aumento da DEG. Quais são esses fatores mais assim evidentes? Essa questão de idade, adolescência, por exemplo, e idade também avançada, no caso assim, avançada depois dos 35 anos de idade, quando a mulher engravida, né? Então, assim, risco de gravidez na adolescência e idade de 35 anos ou mais, tá? Conflitos psíquicos e afetivos, a gente acha que essa questão de saúde mental não contribui, mas contribui muito, pessoal. Principalmente essas mulheres que sofrem abandono durante a gestação, sofre aquela pressão da família, porque muitos não queriam que ela engravidasse, aquela mulher que não
na cabeça da família não queria que essa mulher engravidasse, então vai ter aquela pressão psicológica em cima dessa mulher. Então, vai estar intimamente relacionado também com o aumento da pressão, esses fatores psicológicos, né? Esses fatores emocionais. A questão da desnutrição também contribui bastante. A questão também da primeira gestação, ou seja, mulheres que são nulíparas, ou seja, que nunca tiveram filhos, elas também correm um risco maior também de ter uma DEG, né? História familiar de hipertensão, ou seja, se parente de primeiro grau, principalmente, tiver caso, né, de hipertensão, então muito provavelmente há uma probabilidade enorme aí também dessa gestante ser acometida também por DEG. Diabetes mellitus, gestação múltipla, ou seja, gestação que é mais de um bebezinho, e polidrâmio. O que seria polidrâmio? É quando o líquido amniótico ele está maior do que o seu nível normal. Então, esses são os critérios, né? São fatores de risco que podem estar intimamente associados ao aumento da possibilidade da DEG, tá? A DEG, ela aparece após a 20ª semana de gestação, tá, pessoal? Então, se atentem em épocas, por quê? O que acontece? Por que é na 20ª semana de gestação que a gente coloca como referência de DEG? Porque, muitas vezes, mulheres que já têm hipertensão, elas engravidam. Então, não foi associado por conta da gravidez, mas porque ela já tinha essa comorbidade. Então, a partir da 20ª semana, se a mulher não tinha, até então, pressão alta, ela é considerada, então, vai ser considerada como DEG, que vai ser uma doença específica da gestação, uma doença hipertensiva da gestação. Mas se ela já tinha, antes desse período, a gente já associa que ela tinha essa comorbidade antes mesmo de ter engravidado. Por isso que não é considerado como DEG, simplesmente a hipertensão dela mesmo normal. De qualquer forma, não é bom nenhuma das duas situações e todas as duas necessitam de acompanhamento. Muitas vezes, que a gente fala assim dessas intercorrências gestacionais, pessoal, muitas delas necessitam também do acompanhamento de pré-natal de alto risco, tá? Principalmente essa aqui, ó, a DEG é uma delas. A gestante ela precisa ser acompanhada no pré-natal de alto risco, juntamente também com o pré-natal normal, que a gente fala que é o pré-natal de baixo risco, que é feito na atenção primária, que é feito pela equipe de PSF mesmo, tá? Então, a DEG aparece após a 20ª semana de gestação, como um quadro de hipertensão arterial, acompanhada ou não de edema e proteinúria. Eu quero salientar para vocês que edema não é um sinal e sintoma assim característico e assim decisivo para o fechamento diagnóstico de DEG, tá? Porque a gestação em si, ela já vai promover esse edema, esse inchaço, principalmente nos membros inferiores. Então, vários estudos já mostraram que somente o edema não é classificatório para fechar diagnóstico. Então, pode haver ou não o edema e também tem que existir essa questão da proteinúria. O que seria proteinúria? É quando essa doença hipertensiva ela já está mais grave. A gente considera o quê? Como pré-eclâmpsia. Proteinúria é quando existe proteína na urina, tá, pessoal? Podendo, então, evoluir para convulsão e coma. Aí já é bem mais grave a situação, né? A gente fala que já é eclâmpsia mesmo, ou pior ainda, quando se torna ainda síndrome de HELP. Eu peço que vocês de novo deem uma olhada no caderno 32, que tem todas essas classificações aí relacionadas à doença hipertensiva que está relacionada com a gestação. Então tem assim, essa questão da DEG, tem pré-eclâmpsia, tem a eclâmpsia.
E tem também a síndrome de HELP, que é a situação, a intercorrência mais problemática. E todas essas, né, a pré-eclâmpsia, eclâmpsia e a síndrome de HELP, geralmente, elas são que são intercorrências que só devem ser resolvidas via hospitalar, viu, pessoal? Lembrando também que a definição de hipertensão na gravidez considera os valores absolutos de pressão arterial sistólica maior do que 140 e a diastólica o que maior do que 90, ou 140 e diastólicas de 90, maior do que 90, viu, gente? Ou uma coisa ou outra, ou maior do que a gente fala 14, né? Maior do que 14 e maior do que 90, ou então maior do que 14 ou maior do que 90, tá? E lembrando também que não é só baseada em uma aferição, não, tá? Tem que ser feita o acompanhamento de pré-natal e se verificar várias vezes que a pressão dessa mulher tá ficando nesse valor, aí sim vai ser fechado o diagnóstico de DEG. Essa mulher vai ter que fazer o acompanhamento mais acirrado também no pré-natal de alto risco e muito provavelmente ela vai também fazer o uso de uma medicação que geralmente é prescrito metildopa para melhorar essa pressão da mulher também, tá? Então, vale ressaltar que o acompanhamento pré-natal deve atentar para o aparecimento de edema de face e dos dedos, mas ressaltando que edema por si só não fecha diagnóstico de hipertensão, né? Não fecha o diagnóstico da DEG. E outras alterações como irritabilidade, escotomas. O que seria escotomas, pessoal? A gente fala escotomas visuais, que são aquelas estrelinhas quando a mulher, né, quando alguém pega e abre, fecha o olho, fica parecendo que tem vagalumes. Isso que são os escotomas visuais, tá? Hipersensibilidade a estímulos auditivos e luminosos. A mulher, o companheiro e a família devem ser orientados quanto aos sinais e sintomas da DEG e suas implicações, observando inclusive a dinâmica da movimentação fetal. Além desses sinais e sintomas que a gente falou, pessoal, é importante também ficar atento quanto ao movimento do bebê, tá? A gestante deve ser orientada quanto ao repouso no leito em decúbito lateral esquerdo, ou seja, a gente vai pedir sempre, não somente para essa gestante, mas para toda e qualquer gestante e até mesmo para nós, que a melhor forma da gente deitar para repousar, para dormir, seria do lado esquerdo, seria do lado do coração. Por quê? Porque isso ajuda a facilitar a circulação, tanto renal quanto placentária, reduzindo também o que? O edema e a tensão arterial, bem como ser encorajada a exteriorizar suas dúvidas e medos, visando o que? Minimizar o estresse que essa gestante provavelmente deve estar passando. Vale ainda ressaltar que as gestantes que apresentam DEG, moderada ou grave, elas devem ser acompanhadas em serviço de obstetrícia por profissional médico durante todo o período de internação. Ou seja, essa mulher que foi diagnosticada com DEG, pessoal, ela também tem que ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco, como foi mencionado anteriormente, ok? Por fim, nós temos a questão aqui do sofrimento fetal. O que seria isso? O sofrimento fetal, ele indica que a saúde e a vida do feto estão sob risco, né? Eles estão correndo risco devido à asfixia causada pelo quê? Pela diminuição da chegada do oxigênio ao mesmo e a eliminação do gás carbônico. As trocas metabólicas existentes entre o sangue materno e o fetal, elas são realizadas pela circulação placentária, que são indispensáveis para o quê? Para manter o bem-estar desse bebezinho, do feto, né? Qualquer fator que, por um período provisório ou permanente de carência de oxigênio, interfira nessas trocas, será causa de quê? Do sofrimento fetal agudo. O sofrimento fetal, ele pode ser diagnosticado através de quê? De alguns sinais. Quais são eles? Geralmente é por frequência cardíaca fetal acima de 160 batimentos,
Por quê? O que é considerado batimento normal de um bebezinho, né? Que a gente fala BCF, que é batimento cardiofetal, não é isso, pessoal? É entre 120 a 160 batimentos. Se tiver a mais do que 160, o bebê tá tendo sofrimento. E abaixo de 120 também, tá? Outra coisa também, outro detalhe que mostra que esse bebê está tendo sofrimento fetal seria o quê? Movimentos fetais inicialmente aumentados e posteriormente diminuídos, ou seja, a criança ela estava movimentando bastante e do nada ela começou a diminuir os seus movimentos fetais. Então, isso aí já também é um sinal de alerta para mostrar que esse bebê ele está tendo sofrimento sim, tá? Então, durante essa fase, o auxiliar de enfermagem deve estar atento aos níveis pressóricos da gestação, né, os pressóricos da gestante, bem como os movimentos também do bebê. Nas condutas medicamentosas, deve atuar juntamente com a equipe de saúde. Nos casos em que se identifique sofrimento fetal e a gestante esteja recebendo infusão venosa contendo ocitocina, que é um hormônio também que faz parte, existe esse hormônio normalmente no organismo da mulher, mas quando se aplica ocitocina também lá no momento que ela vai ganhar o bebezinho, pessoal, é para estimular o quê? As contrações, para que realmente seja eficaz e para que aconteça o parto mesmo, tá? Então, contendo a ocitocina, tal fato deve ser imediatamente comunicado à equipe e a solução imediata deve ser suspensa e substituída pelo quê? Por solução glicosada ou então fisiológica pura. Tá ok? Então, hoje nós retratamos apenas de algumas intercorrências que podem acontecer na gravidez. Se atentem que existem outras. Então, eu peço para que vocês, né, aguçem essa curiosidade para descobrir também. Outra também que é muito facilmente acometida também é o diabetes mellitus. Então, peço que vocês se atentem, tá? A outras intercorrências que podem acontecer na gestante. E próxima aula nós já vamos dar o fechamento, né, de toda a matéria. Vamos também fazer já a nossa prova na sexta-feira da semana que vem, tá? Desde já me encontro à disposição. Já fica assim com esse espírito já de saudade, de despedida também, porque já estamos finalizando, né, pessoal? Já está quase acabando, infelizmente. Mas foi um enorme prazer, tá? Com vocês mesmo. Contem sempre comigo, tá? Independente de qualquer coisa, mesmo que a nossa aula acabe, mas se vocês precisarem, vocês têm o meu telefone, podem me procurar. Encontro-me também à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a matéria ou então de outras matérias que possa surgir aí e vocês tiverem dúvidas. Se eu puder saná-las, eu ficarei muito feliz também. Então, podem também me procurar para perguntar sobre outras questões, não, outros questionamentos. Desejo a vocês novamente um ótimo dia, uma excelente tarde, uma ótima noite. E não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.